Então, para todos, muito boa tarde. Dar qualidade de vida às nossas crianças é um dos objetivos da nossa emissão desta terça-feira, aqui no consultório. Sensibilizar os adultos para a tarefa nacional de dar segurança às nossas crianças, motivo central deste trabalho do consultório de terça-feira. Os traumatismos, ferimentos e lesões acidentais constituem, em quase todos os países do mundo, nos grupos etários da infância e da adolescência, a maior causa de morte, anos de vida potenciais perdidos, doença, internamento, recurso aos serviços de urgência, incapacidades temporárias e definitivas e, por consequência, estamos a falar de um dos problemas com custos de toda a ordem, custos muitíssimos elevados. Sobre esta matéria, a Comissão Europeia reconhece ser Portugal um país com uma taxa de mortalidade 4 vezes superior, por exemplo, à registada na Suécia. Não nos parece, por isso mesmo, um exagero, muito antes pelo contrário, que a problemática dos acidentes que afetam os grupos etários da infância e da adolescência, que essa tarefa seja encarada como um grave problema nacional, que, como tal, terá de ser encarado visando uma resolução sobre esta tarefa em toda a sociedade deverá participar. E nós vamos ter a possibilidade de trocar aqui em estúdio impressões com dois convidados que vamos desde já passar a apresentar. O Dr. Mário Cordeiro, professor de Pediatria, coordenador do Grupo de Trabalho da Direção-Geral de Saúde sobre Prevenção de Acidentes, perito da Comissão Europeia e presidente da Associação para a Promoção da Segurança Infantil, e a doutora Fátima Breia, diretora do Centro de Saúde de Montemor Novo e consultora de Clínica Geral. Paramos, boa tarde, obrigado pelas vossas presenças e participação aqui no consultório. Vamos então hoje falar de um assunto de que gostam e no qual estão particularmente empenhados, ou seja, tentar sensibilizar, não direi os adultos, direi toda a gente, não é? Para esta nobre causa de dar mais segurança, por consequência, qualidade de vida às nossas crianças. Dr. Mário Cordeiro, este trabalho, não direi que tem o seu quê de pioneirismo, mas até há uma meia dúzia de anos atrás, de facto, foi um trabalho pioneiro. Eu creio que durante muito tempo os acidentes foram considerados em Portugal como um fatalismo, tinham que acontecer. Uma fatalidade, não é? Era. Tão somente. As pessoas aceitavam os acidentes, também havia alguma preocupação com outro tipo de doenças e, portanto, quer os profissionais, quer a própria população, estava pouco vocacionada, pouco sensibilizada para o facto dos acidentes poderem ser evitados. Neste momento, e isto tem a ver também, como aliás o Raul referiu, com a qualidade de vida, com os direitos das crianças, neste momento há uma sensibilização maior, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Aliás, os dados que referiu são recentes. A própria Comissão Europeia, infelizmente, quer dizer, corresponde à realidade, designa Portugal como um país anómalo. E isto acho que é triste, mas não é triste, não é só pelo facto que não nos orgulha nada. Não é só o facto de termos de ser mal classificados, porque isto não é provavelmente um campeonato. Eu acho que a questão principal é que todos os anos morrem cerca de 600 a 700 crianças e jovens e cerca de 5.000 ficam com incapacidades permanentes. Isto é que é grave, isto é que é a tristeza. Não é os números em si, os números não nos dizem nada, mas estas crianças, estes números, têm nome, têm família e, sobretudo, muitas delas acabam por não ter o futuro que poderiam ter. Aliás, falou nos anos de vida perdidos. Eu acho que isso é que é grave e, sobretudo, quando nós, neste momento, na sociedade portuguesa, temos instrumentos legais, temos instrumentos de todo o tipo, falaremos com certeza no decorrer deste programa, coisas que permitem que as crianças possam viver num ambiente mais seguro. Eu diria, pois, que não entendo como é que nós podemos continuar a aceitar este estado de coisas. E por isso daí o meu apelo que realmente todos os cidadãos se empenhem e veremos ao longo deste programa seguramente. Há quantos anos é que o Dr. Mário Cordeiro está ligado a esta problemática? Eu sempre tive um bocado sensibilizado para isto, mas enfim, a nossa associação, por exemplo, fundou há 6 anos, faz agora em maio, precisamente 6 anos. Mas também... as condições que viabilizaram a associação passar a existir, quais foram? Tem sido uma luta muito difícil, sobretudo muito porque... determinismo e muita teimosia, continua a ser, porque, enfim, é uma coisa... Sabe que a prevenção não é uma coisa que as pessoas muitas vezes liguem. Os próprios cidadãos, e eu, se calhar, enquanto cidadão, também me incluo nisso, as pessoas às vezes impressionam-se mais com as tragédias e nós sempre procuramos não apresentar, enfim, as crianças lesadas, etc. Procuramos sempre um trabalho de prevenção. Dizer que só acontece aos outros, não é? Mas não acontece apenas aos outros, acontece a todos.
pode acontecer a todos. O mundo que nós viemos a construir desde sempre, mas provavelmente nestas últimas décadas ainda com mais veemência, é um mundo agressivo, é um mundo desajustado às capacidades das crianças, de maneira que quando temos uma criança que não, enfim, incapaz de dominar o ambiente que o rodeia, temos uma má qualidade de vida e temos um aumento grande do risco para um acidente. E depois há um outro aspecto que eu queria chamar a atenção. Às vezes há um bocado a ideia de que a criança se portou mal, fez determinada coisa, pôs os dedos na tomada, arrancou um fio, enfim, qualquer coisa. Ora, a criança não se porta mal, a criança porta-se sempre de acordo com o seu grau de desenvolvimento. Portanto, é natural que queira explorar o mundo, é natural que tenha acesso a ele, tem uma grande curiosidade e, obviamente, não tem o conhecimento do risco. Quer dizer, não vale a pena estar a dizer a uma criança de 2 ou 3 anos que a eletricidade pode matar. Isto não, quando ela nem sequer tem um conceito de morte, não vale a pena. Os adultos têm uma grande responsabilidade. Mas atenção, é que também não podemos atirar tudo para cima dos pais. Os pais têm uma grande responsabilidade, mas têm uma grande responsabilidade antes do acidente, não é durante. Porque, na altura, as coisas acontecem. Os adultos também não são perfeitos. Ninguém é perfeito, claro, neste mundo. Os adultos deviam, os pais nomeadamente, ser mais exigentes quanto ao ambiente que rodeia a criança para que esse acidente não venha a acontecer. E, obviamente, que os adultos, enquanto profissionais, autarcas, políticos, engenheiros, arquitetos, profissionais de saúde, educação, etc., também têm que ser muitíssimo mais exigentes. Portanto, temos que ter mais rigor a pensar nestas coisas. Sem querer ocupar muito tempo com esta questão, mas dentro de um aspecto de posicionamento, eu penso que poderá ser interessante até para uma ideia geral que estamos a viabilizar, que os nossos espectadores vão formando, era interessante saber o porquê da motivação. Portanto, no início destes anos 90, do Dr. Mário Cordeiro e pessoalmente um grupo de pessoas amigas decidiram arregaçar as mangas e conseguir formar esta associação. Portanto... Pois, esta associação e, enfim, todos os outros programas que têm surgido, perdão, designadamente a âmbito ministerial, resultou de uma sensibilização crescente e, sobretudo, de ver que havia hipóteses de fazer coisas. Houve assim algum dado determinante? Olha, foi como estas coisas todas, foi um acontecimento episódico. Foi a partir de um artigo que eu escrevi sobre o transporte de crianças no automóvel, que cá não se fazia, ainda não havia aquelas cadeirinhas de transporte, como hoje há, e é obrigatório, nessa altura não havia, mas por acaso eu tinha estado em Inglaterra, tinha participado num programa para ver se as pessoas também, nessa altura, arranjavam mais cadeiras para as crianças, e depois escrevi um artigo sobre isso. Curiosamente, teve eco num cidadão sueco que morava cá em Portugal na altura, e que me telefonou, enfim, fomos almoçar e depois ele disse, ainda bem que encontrei alguém que fala nisto e tal. Bom, o resultado foi que decidimos criar uma associação, mas também, devo dizer ser bom da verdade, que há inúmeras instituições, o Instituto Consumidor, a Prevenção Rodoviária, etc., que já desde há anos... Já tinham esse tipo de preocupação. Têm vindo a desempenhar um grande papel. E sobretudo desde há cerca de 2, 3 anos que o Ministério da Saúde tomou realmente a prevenção dos acidentes como uma prioridade, e quer o Ministério todo, quer a própria Direção-Geral da Saúde, estão profundamente empenhados nisto. Portanto, eu acho que estamos num momento histórico. Neste momento, a ideia que eu tenho em relação a isto é assim, ou realmente aproveitamos este momento histórico e com os cidadãos também construímos realmente um ambiente seguro, ou então perdemos esta oportunidade e vamos ser sempre referidos como a ovelha negra, seja da União Europeia, seja de outra União qualquer, o que é desagradável. Esperemos bem que não. Doutora Fátima Bareia, há quanto tempo é que a senhora também está ligada a esta problemática da segurança infantil? Da segurança infantil, talvez há 2, 3 anos. Das crianças no seu todo e no seu geral, há mais tempo, há 10 anos. É assim uma paixão que eu tenho desde que comecei a trabalhar no Centro de Saúde de Montemoro Novo, que antes estava um pouco latente, mas que depois se veio a concretizar como uma grande paixão. Em relação aos acidentes, é assim, talvez, pelo meu contacto com o professor Mário Cordeiro, que também tenha transitado um pouco do sonho dele para mim também, esta sensibilidade que é preciso ter para esta área. Mas, portanto, tanto quanto me percebo, esta ideia e, portanto, esta luta começa a ser descentralizada, uma vez que tem outra frente, por aquilo que acaba de dizer, em Montemor. Sim, o Novo. Em Montemor e em Évora. Portanto, é uma luta que se pretende fazer agora da sub-região de saúde de Évora, porque o professor Mário Cordeiro já esteve em Évora e é um apaixonado por Évora, já esteve em Évora várias vezes a nosso convite para falar sobre estes assuntos e, a certa altura,
começamos a pensar que nós, localmente, temos que fazer alguma coisa. E isto começou há uns meses, quando depois propus à Sub-Região de Saúde fazermos algo nos centros de saúde todos, para podermos dizer que estamos a diminuir os acidentes, ou, melhor ainda, a diminuir os traumatismos, as lesões e os ferimentos nas crianças. É nossa intenção continuar e realmente não perder este momento histórico. Os exemplos que acabou de dar, em termos de centralização e aplicáveis a Montemor, Novo e a Évora, portanto, isto numa perspectiva para Sul, para Norte também já há? A Norte de Lisboa. Não sei se o Mário quer dizer. Isto, todas as caminhadas começam por um pequeno passo, não é? E tem que ser passos cautelosos também. A ideia que nós temos, e que é uma ideia generalizada, é que o problema dos acidentes e das lesões não é uma questão apenas da saúde. Obviamente que a saúde paga uma fatura muito grande. E digo-lhe que não é fácil estar num serviço de urgência, ou num serviço de pediatria, ou num centro de saúde, e todos os dias chegarem crianças gravemente feridas, algumas delas que vão ficar incapacitadas para a vida toda, e nós sabemos que podia ter sido evitado, que foram coisas perfeitamente, desculpe uma expressão, estúpidas que aconteceram, e que podiam ser evitadas se as pessoas fossem mais cuidadosas, no sentido, não é mais cuidadosas em relação às crianças, não é limitando-as, mais cuidadosas em relação ao ambiente, onde as crianças vivem. Onde as deixam viver, Exato. os parques infantis obsoletos onde as crianças vão, tudo isso. Ou, por exemplo, uma coisa que me choca sempre, não há, este pequeno exemplo acho que mostra bem, não há, julgo eu, pai ou mãe que não diga que, inclusive, daria a vida pelo seu filho, não é? É uma coisa que nós ouvimos muito dizer. Mas depois vemos também pais à frente no carro com o cinto de segurança, ou seja, protegendo-se a eles, e depois as crianças atrás, perfeitamente à vontade, à solta. Ora, isto é uma incongruência. Se realmente queremos fazer coisas concretas para proteger a vida dos nossos filhos, e não digo dar a vida pelos nossos filhos, mas enfim, protegê-los ao máximo, ou tanto quanto possível, por exemplo, isso devíamos pô-los, transportá-los corretamente, ir a um parque infantil e ver que o chão é todo de cimento ou de betão, e dizer automaticamente: vamos embora, vamos dar um passeio para o outro lado e vamos protestar, porque isto não é assim, não tem que ser assim. Ainda por cima, nós dispomos de uma lei... As autarquias também precisavam de começar a ser sensibilizadas. Mas essa foi para a isso, ideia não é? deste programa, foi tentar que a nível de um distrito, ou enfim, de uma cidade, no caso concreto foi o distrito de Évora, e a sub-região de saúde de Évora, e nomeadamente o coordenador dessa sub-região de saúde foi um grande entusiasta disto, foi tentar que nessa sub-região, correspondente ao distrito de Évora, que autarcas, a escola, os meios de comunicação social, a polícia, os bombeiros e a saúde e outras formas de organização, os escoteiros, etc., a universidade, por exemplo, também, estejam empenhadas, cada um no seu lugar, claro, cada um desempenhando a sua função, mas todos concorrendo para o mesmo fim. E por isso, para isso também, para as pessoas se sentirem minimamente clubistas, no bom sentido, é preciso, claro, ter uma bandeira. E esta eu acho que pode ser uma boa bandeira, melhor às vezes do que outras que se agitam por aí e que poderiam não ter efeitos tão bons. De qualquer maneira, é previsível que, portanto, uma fortificação deste tipo comece também a acontecer a norte do Tejo. A nossa intenção, e mesmo ao nível do próprio programa de acidentes da Direção-Geral da Saúde, é começar, por exemplo, Évora é um exemplo, é possível que apareçam. Há outros distritos que já se perfilam, por exemplo, o distrito de Santarém, de Aveiro, etc., que têm tido realmente bastante empenhamento neste tipo de coisas. Também isto tem que ser avaliado, temos que ver o esforço, porque é um projeto inicial. Agora, não estamos a inventar a roda, claro. Porque este tipo de projeto de comunidades saudáveis, de cidades saudáveis, são projetos já muito avaliados na Europa, e foi, aliás, através disso, por exemplo, que a Suécia... Nós, quando falamos, há bocado o Raul falou na Suécia, e os telespectadores podem pensar às vezes que a Suécia é sempre assim um país diferente. Eles são suecos, pronto. De facto, são suecos, e nós somos portugueses, mas de qualquer maneira, é engraçado que há 30 e tal anos, 30, 40 anos, até há 30 anos, eles tinham exatamente o mesmo problema que nós, as mesmas taxas de mortalidade. O problema era igual. O problema na Suécia era igual. E eles conseguiram transformar a Suécia no país que é, e a Holanda também conseguiu, e os outros escandinavos, a Inglaterra também conseguiu, etc. Portanto, isto prova que não é uma fatalidade nós termos este problema. Nós podemos ser iguaizinhos neste aspecto aos países nórdicos. É que ter vontade para superar o problema. Não é? E isto é através de uma ação das pessoas, uma grande exigência do consumidor enquanto consumidor. Leis temos para praticamente tudo.
nós temos as leis. Agora, nós temos aqui, enquanto cidadãos, perceber, por exemplo, que vamos usar o cinto de segurança ou que vamos transportar a criança corretamente, não é por causa da lei ou porque o polícia está ali a espreitar. Porque isto não é para agradar ao polícia, isto é para defender a vida. E eu acho que esse aspecto esse posicionamento é que tem que ser compreendido. Tem que ser uma cultura de segurança, tem que ser as pessoas têm que compenetrar-se que podem ser mais exigentes, que podem procurar um ambiente mais seguro. Eu acho que sim, quer dizer, acho que sim, tem muito a ganhar mesmo. Nós já temos uma espectadora em linha que nos está a ligar de Odivelas, é a sua dona Isabel Mateus. Boa tarde, minha senhora, certamente tem uma pergunta para nos fazer, faz favor. Boa tarde, portanto era o seguinte, eu queria participar no seguinte, eu tenho 4 filhos, um com 13, um com 9, uma rapariga com 9, um com 6 e outro com 2. E às vezes, portanto, sou obrigada a deixá-los sozinho quando tenho que ir ajudar o meu marido, portanto eu tenho um talho, e normalmente vou sempre ajudá-lo a partir das 16 horas, é quando a miúda vem. Portanto, a miúda normalmente fica com o que tem 6 anos e o que tem 2, até o mais velho chegar da escola. Ele chega por volta das 19 horas e pronto, e normalmente deixo-os sozinhos aí até 8h30, 9 horas, o mais tardar 9 horas. Deixo normalmente sempre o lanche para a miúda dar ao que tem 6 anos, que ainda não está nas aulas, que dorme sempre tarde mais o pequenino. Ela dá o lanche a eles, entretanto veio o irmão, portanto, como eu disse, chega pelas 19 horas, põem-se a estudar, ele põe a mesa, portanto, ficam sozinhos. E tenho pessoas que às vezes sei que me criticam, pronto, por os deixar sozinhos, não é? Porque no fundo são miúdos e já tenho tido, portanto, como é que é dizer? Já tenho tido muitas vezes o azar de eles até partirem isto ou aquilo comigo em casa, quando eu não estou até nem fazem isso. Porque, pronto, aviso sempre, cuidado com isto, cuidado com a janela, não vão para a sala, não vão para aqui. Pronto, tento sempre dizer, quando chegar a casa, quero ver a casa tal e qual como eu a deixo. E normalmente tenho um filho com 13 anos, que eu posso dizer que hoje em dia, muito raramente, há miúdos com 13 anos que fazem o que o meu faz. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Portanto, deixo os meus filhos sempre sozinhos, quase todos os dias. Da parte da tarde, e chego a casa, tenho uma mesa posta, é só chegar, pôr o jantar na mesa e pronto, e é assim. Muito obrigado, minha senhora, pela sua intervenção no nosso programa. Não sei se dos nossos convidados querem fazer alguma referência ou algum comentário sobre o telefonema desta espectadora que nos ligou de Odivelas. Eu acho que isto é uma situação muito comum, tanto nas grandes cidades como já vai acontecendo também nas nossas pequenas cidades. Claro que há sempre riscos que se correm, não é? E alguns acidentes poderão ocorrer enquanto esta senhora não está em casa, porque as crianças, na sua curiosidade, por mais que eles tentem ser cuidadosos, Mas por mais disciplinados que sejam, que sejam e que parece que são, não é? Pode sempre acontecer o mais pequenino lembrar-se de ir meter o dedo na ficha, ou pode puxar um napron que esteja na mesa, ou pode ir beber algum medicamento, tomar algum medicamento. Há sempre alguma situação que pode acontecer. Existe e está lá, não é? Precisamente. Portanto, é um risco que também se corre e que esta senhora tem que ponderar, se não tem mais nenhuma hipótese, logicamente. Pois, quer dizer, eu compreendo que há situações dessas, como a Fátima disse, inúmeras situações. Agora, e acho que esta senhora terá que fazer todos os possíveis, primeiro para tentar arranjar uma solução, e é isso também que eu penso que nós vamos tentar, com essa ação comunitária, é tentar que estas situações, porque isto também faz parte, isto está tudo interligado, e a qualidade de vida passa por aí, a própria comunidade eventualmente poderá arranjar, se calhar, N pessoas que estão ou reformadas ou que estão em casa e que podem perfeitamente ser capazes de dar ajuda. Portanto, temos que ter mais ação comunitária, sermos menos individualistas, para resolver, por exemplo, estes problemas, para arranjar alguém que fique com as crianças, enquanto esta senhora, obviamente por causa da sua vida particular e do seu plano laboral, tem que sair. Agora, isto não exclui esta situação, e eu acho que não podemos escamotear isto, não exclui que não esteja certo ficarem estas crianças sozinhas, e que não esteja certo pelo risco grande que elas correm, e outro aspecto que é porque se está a tirar para cima dos mais velhos, que ainda são muito miúdos, uma grande responsabilidade de tomar conta dos mais pequeninos, que eles não vão conseguir suportar, porque é normal e natural que eles se distraiam, que abram uma janela, etc. Isso é que é o comportamento normal. Nós temos que pensar que de todos os acidentes que acontecem
os graves e os menos graves, mas inclusive dos graves e dos que levam a esta hecatombe, a esta tragédia de estarmos a assistir todos os dias a 2, 3 condenações à morte, que é isso que acontece em Portugal, no fim de contas, acontecem em situações destas. O acidente não cai assim do céu aos travões, acontece no nosso dia-a-dia, quando as crianças estão em casa, na escola, na rua, no carro, enfim, nos parques infantis, nos sítios onde elas estão. Portanto, eu acho que se tem que ser, tem que ser, mas é sempre com Uma reserva, não é? com um credo na boca. Credo na boca. Nós temos alguns apontamentos pequenos para mostrar aos nossos espectadores. No entanto, temos também já uma chamada em espera há algum tempo. Vamos então começar por atender esta chamada. É uma espectadora que nos está a ligar do Cacém e que se chama Célia Gomes. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Olha, é a seguinte situação. Os acidentes com as crianças acontecem frequentemente, nós pais sabemos disso, não é? Mas há uma coisa que eu vejo, tenho uma menina com 4 anos e vejo que acontece com muita frequência nos parques infantis. É que os parques infantis, sobretudo na área em que eu vivo, não têm as mínimas condições de segurança, tanto a nível de higiene como a nível de instrumentos para eles brincarem. Não há a mínima segurança e qualquer criança que vá, por exemplo, sozinha, brincar para um parque que não tem um adulto a tomar conta, corre o risco extremamente sério de poder magoar seriamente. E eu penso que as autoridades que montam esses parques deveriam ter o mínimo de cuidados e de atenção para com isso. Mesmo parques que ainda há pouco tempo, eu vivo numa urbanização nova, estão a construir um parque infantil nas traseiras, está a ficar tudo muito bonito, muito verdinho, mas os brinquedos que puseram para as crianças brincar não têm a mínima segurança. E qualquer criança que vai para lá brincar está sujeita a magoar-se. Eu penso que não é só os pais que deveriam ter cuidado, que as autoridades, as juntas de freguesia também deviam tomar atenção a esses pormenores. Muito obrigada, sim, muito boa tarde. Muito obrigado, minha senhora, pela sua intervenção no nosso programa. Pensamos que a APSI, a Associação para a Prevenção da Segurança Infantil, deveria constituir-se em consultora das autarquias. E penso que as autarquias só teriam a ganhar com isso. Aliás, toda a gente teria a ganhar com isso. A situação é muito clara neste momento. Este governo aprovou uma lei, foi o primeiro governo que se preocupou com o assunto e fez passar uma lei em Conselho de Ministros, foi aprovada em dezembro, que é uma lei que regulamenta os parques infantis. É uma lei que, se for cumprida, põe os nossos parques infantis aos melhores níveis do mundo, não é da Europa, do mundo. Segunda questão... É um grande salto. É um grande salto e nós temos de saber isso, que temos esses instrumentos legislativos. Segunda coisa, as autarquias e outros detentores de parques infantis, que também há privados, etc. Mas as autarquias têm uma grande responsabilidade nisto. E, nomeadamente, a lei entrou em vigor no dia 25 de fevereiro e no dia 25 de abril deviam estar constituídas as comissões autárquicas que vão fiscalizar todos os parques infantis. Eu acho que esta senhora, que habita no Cacém, deverá perguntar na sua autarquia se a comissão de avaliação dos parques infantis já está constituída. E se não está, dizer que tem que estar, porque isso é da lei. Portanto, nessa altura, estará a ser infringida a lei. As autarquias e essas comissões de avaliação, que têm uma pessoa da saúde, etc., deverão ver realmente os parques infantis e considerar os que são recuperáveis e propor um plano de recuperação ou aqueles que são realmente impróprios para toda a gente e, nessa altura, e que têm que ser encerrados. Eu acho que, de facto, os pais têm um grande peso em cima deles, mas têm que ser uns consumidores exigentes. E se nós temos esse instrumento legal, tem que ser cumprido. Portanto, neste momento não há razão nenhuma para que continuem a existir parques infantis obsoletos, velhos, perigosos. Esses mais vão fechar, porque são armadilhas. É o mesmo que agarrar uma criança e pô-la a brincar numa lixeira ou num monte de sucata. Portanto, mais vale, então, não levar para aí as crianças e protestar junto de quem de direito. Portanto, temos de ser consumidores extremamente exigentes e eu acho que este é o mecanismo que existe. Nós temos, de facto, leis que cobrem tudo. Pronto, agora há que pô-las a funcionar. Nós pedimos à nossa realização que nos mostre, então, o primeiro apontamento que está apontado. Não sei se será esse, eu penso que não tenho a certeza. Mas, então vamos entrar com o primeiro.
need to talk to parents about how many kids are injured and even killed by falls. Each year in this country, nearly 100,000 kids are hospitalized because of falls. Here's how parents can help keep their kids safe. There are two simple things you can do. Use guards on windows and safety gates on stairs. It's easy and it could prevent a terrible tragedy. Believe me, I know. 'Cause I know I just can't stay here in heaven. O último apontamento, portanto, fazendo uma crítica às cenas violentas que por vezes passam na televisão. Acho que seria interessante pedir-lhes um comentário, uma referência a esta sequência que foi passada, a começar, de facto, por esse fabuloso músico e compositor Eric Clapton e o verdadeiro drama de ter perdido um filho, penso eu, que na altura teria 5 anos de idade. Penso que tinha 3. 3 3? anos. Pronto, eu acho que aqui é importantíssimo vermos que um pai, neste caso uma pessoa famosa da música, deu a cara para pensar... Considerado o melhor guitarrista do mundo. Precisamente, para pensar a mensagem que, no fundo, nós, saúde, estamos empenhados em passar, que é pequenas mudanças podem evitar uma tragédia. Provavelmente ele nunca tinha pensado que isto lhe iria acontecer. E é isso que nós, em termos de saúde, queremos passar a mensagem aos pais, que é, pode-nos acontecer a nós. Portanto, na nossa história profissional há muitas histórias de crianças que tratamos, mas nas nossas histórias pessoais também há muitas crianças da nossa vida, primos, irmãos, vizinhos, que também sofreram alguns acidentes. Claro que se for eu a dizer isto, tem um determinado peso. Ser o Eric Clapton, ainda por cima na América, tem um peso completamente diferente. E portanto, também a verdade que aquele pai transmite na canção e na dor que tem. Exato, e aliás foi extremamente noticiado o pormenor dele ter tido, de facto, uma verdadeira ressaca de um desgosto incontrolável, sim, não é? Que o incontrolável. acompanhou por muito tempo e que ele mesmo se ressentiu disso muito em termos de saúde e deixou de trabalhar e tudo isso, não é? Claro. Propriamente em relação aos outros apontamentos, um tinha a ver com a capacidade que as crianças deverão ter, lhes deverá ser facultada de brincar, de se exprimirem, de terem a sua opinião. É que é engraçado, porque nós muitas vezes, na nossa ânsia de proteger a criança, e portanto falando um pouco que os pais são de alguma maneira responsáveis pelo antes do acidente, pelo ambiente em que a criança vive,
temos às vezes um pouco a ideia que então devemos protegê-las em demasia. E então também não está correto, porque as crianças precisam de correr, de trepar, de brincar, de Precisam do seu saltar. espaço. Precisam do seu espaço para crescerem, precisamente, e para crescerem em toda a plenitude. E eu acho que os pequenos filmes mostram isso, que a criança precisa de brincar no jardim, precisa de estar em casa e de se relacionar com o pai, que eu primeiro penso que é um relacionamento com o pai e que o pai está um pouco de costas voltadas para a criança. Pois havia ali um problema de falta de comunicação. Comunicação, acho que sim. E é importante, e na saúde, os senhores enfermeiros e os médicos que diariamente contactamos com as mães e com as crianças, tentamos pensar sempre esta mensagem de cuidado, vamos ver o que é que em casa há de ambiente que faça correr algum risco à criança, mas sem controlar demasiado a criança, porque não é benéfico. O terceiro filme eu acho que é espantoso, porque é também mostrar a criança que não brinca, não é? Havia umas cá fora a brincar na bola e a bola entra para dentro de uma que estava a cozer bolas. Portanto, que é uma preocupação que é da nossa sociedade neste momento, que é do trabalho infantil e que também tem que nos preocupar, obviamente, em termos de saúde. E nesse aspecto, no trabalho infantil, nós, Portugal, também não estamos bem posicionados. Também não estamos bem, em termos de acidentes também. Nós fizemos um estudo em Évora, 2 centros de saúde, nomeadamente Montemoro Novo e Estremoz, um estudo para apresentarmos numas jornadas nossas, em que verificávamos já, até aos 18 anos, acidentes no local de trabalho. Já nos dá para pensar. Nós temos então assim completado a primeira parte do nosso programa. Vamos para um intervalo, esperemos que continuem connosco. Então, até já, se quiserem fazer o favor. Estamos então com a segunda parte do consultório, nesta emissão, hoje consagrada à qualidade de vida das nossas crianças, e melhorar-lhes a qualidade de vida é, inequivocamente, melhorar o ambiente em que elas vivem e brincam, tentando que as nossas crianças, vivam e brinquem em ambientes nitidamente marcados por preocupações de segurança. E antes de entrarmos a atender uma série de chamadas que têm vindo a chegar, eu pedia ao Dr. Mário Cordeiro e à Dra. Fátima Breia que, em síntese e em entreajuda, nos dissessem, acho que era uma boa maneira de se começar esta segunda parte, algumas coisas que as pessoas, que os espectadores que nos seguem neste momento, poderiam começar a fazer desejavelmente já, em termos de aumentar a segurança das suas crianças. Já. Há várias coisas que se podem fazer já. E eu espero que os telespectadores e mais os amigos a quem eles vão contar este programa e os familiares e todas as outras pessoas possam fazer isso. Primeiro, no automóvel, transportar sempre a criança numa cadeira de transporte, no caso das crianças até 4 anos, depois nos banquinhos e com cinto de segurança e finalmente as crianças mais velhas, os adolescentes e todos os adultos, todos os passageiros, sempre com o cinto de segurança. Isto é uma coisa que, além de obedecer à lei, é um aspecto que permite evitar 85% das mortes e dos traumatismos graves. É uma coisa que podemos fazer já, hoje, já. Não ceder a lotação do carro. Os carros têm uma lotação, não é para ceder. E as crianças são passageiros. Portanto, não podemos dizer assim, leva 5 pessoas, são 5 adultos mais as crianças. Não, cada criança tem direito a ocupar um lugar no carro. Isto é uma coisa que nós podemos fazer hoje, já. Segunda coisa, por exemplo, se temos uma criança pequena, com menos de 3, 4 anos, ver, por exemplo, se as tomadas estão tapadas, se não há coisas quando elas gatinham, ou ainda, mesmo quando já andam, mas são pequenas, que possam puxar e cair-lhes em cima da cabeça um telefone, extensões também, ou cair de um ferro elétrico, uma coisa assim. Por exemplo, objetos pequenos. Eu até trouxe aqui o que se chama um tubo teste, não sei se é possível a câmara mostrar. Eu penso que esta câmara aqui consegue mostrar com algo. Aí está. Aqui está um tubinho que mostra que tudo o que está aqui dentro não deve estar ao alcance de uma criança com menos de 3 anos. Então o que é que pode estar aqui dentro? Pode estar, por exemplo, aqui dentro uma moeda de 50 escudos, que à primeira vista quase que diríamos que uma criança de 3 anos, ou de 2 anos, ou de 1 ano não conseguia engolir isto. Consegue, isto pode ir para as vias respiratórias e pode matá-la. Vejam, uma borracha, por exemplo, deste tamanho, que um irmão mais velho utilizou, por exemplo, um clipe destes grandes, além dos pequeninos, dos grandes, enfim. Estão a ver a quantidade de coisas. Isto mostra o tamanho, às vezes as pessoas não têm noção disso. Portanto, outro aspecto, objetos pequenos e crianças pequenas não ligam, só com supervisão dos adultos. Eles podem estar a mexer nas coisas, mas só com os adultos a ver. Outro aspecto também importante é
este que se estava a referir dos parques infantis e dos recreios escolares, porque esta lei também, eu não disse há pouco, não cobre apenas os parques infantis, cobre também os recreios dos infantários das escolas e, enfim, todas as escolas. Sermos muito exigentes se o chão é realmente duro, se é de cimento, obviamente que se houver uma queda, o cimento vai causar problemas. Só para os telespectadores terem uma ideia, cair de 30 centímetros, portanto, uma distância assim, para uma superfície de betão, o choque é tão grande, os estragos são tão grandes como cair de uma altura de 3 metros para uma superfície de areia. Veja a diferença, 3 metros é mais do que uma casa, não é? Do que um andar. E 30 centímetros é uma coisa assim. Os estragos são semelhantes. Portanto, há vários aspectos assim que as pessoas podem realmente tomar cuidado. Por exemplo, se andarem de motorizado, usar o capacete. Se andarem de bicicleta também, usar o capacete. Porque nós falamos muito das motorizadas, mas a quantidade de crianças que perdem a vida e que ficam incapacitadas com traumatismos cranianos graves por traumatismos quando estão a andar de bicicleta é outro aspecto. Pode-se comprar um capacete de bicicleta. Todo este pensar segurança, isto no fim de contas, e há bocado estava a ver aqueles vídeos que falavam do trabalho infantil, da comunicação, etc. Isto está tudo interligado. Era mais concretamente da falta dela. Mas está tudo interligado. A segurança não é uma coisa separada. A segurança é uma coisa que atravessa transversalmente todas as outras atividades e, portanto, tem que ser uma perspectiva. A segurança tem que estar ao nível das grandes opções como o humanismo, a solidariedade, o respeito. São coisas que eu não vou ter respeito pelas pessoas agora e ali fora não, quer dizer, devo ter sempre. E a segurança é uma atitude, é aquilo que nos faz entrar num sítio e dizer assim, cuidado, estes filhos posso tropeçar, ou olha, aquele canto ali, se o teu primo vier ali a passar, que é pequenino, pode bater com a cabeça. Faz-nos ver as coisas com outros olhos. Ou um pavimento que seja resvaladiço. Ou um pavimento, por exemplo. Enfim. Portanto, há várias coisas realmente que as pessoas podem fazer. Eu queria ainda acrescentar ao que o Mário disse uma coisa que, então, em Montemor faz muito sentido, e nas zonas rurais ainda mais, que são o uso de pesticidas e de herbicidas, muitas vezes ao alcance das crianças, e em qualquer caso, e já que este programa também tem uma grande audiência de pessoas que estão em casa, provavelmente, verem se os detergentes, todos os produtos químicos que podem causar danos nas crianças estão em lugares altos, que no fundo é uma questão de arrumação, ocupam o mesmo espaço, mas têm que estar ao alcance dos adultos e não das crianças. Ou em lugares altos ou em lugares fechados. Fechados, de preferência mas de fechados. forma a que não possam Como ser os abertos para medicamentos, as Assim crianças. como a medicação. Pronto, estarem em sítios em que a criança não tenha acesso, porque rapidamente, se ela tentar alcançar e não conseguir, ela vai mudar de atividade e vai procurar outra brincadeira. A propósito deste pormenor de segurança, este particular de segurança que estamos a falar, temos uma chamada já em linha proveniente de Coimbra, do Sr. Nuno José, que, ao que me foi informado, é bombeiro. Boa tarde, Sr. Nuno José. Certamente tem coisas para nos contar. Boa tarde. Boa tarde. Realmente sou bombeiro, não em Coimbra, mas sim em Santa Maria da Feira. Passa-se o seguinte... Mas está a ligar-nos de Coimbra, não está? Estou ligado de Coimbra, exato. Sim, sim. Mas, portanto, como bombeiro, vejo na estrada, infelizmente, muita miséria. Como isso está mais acentuadamente a falar sobre o cinto de segurança, infelizmente não é só a falta de cinto de segurança, nem é só as cadeiras. Realmente o uso disso atenua bastante as causas e os traumatismos. Mas eu vejo na estrada, principalmente, autocarros e transportes escolares que circulam a velocidades excessivas e eu não entendo porquê que, pelo menos para estas viaturas, já não digo para as outras, porque nós só podemos circular a 120 km por hora, mas há máquinas a dar 200 e tal. Mas, nomeadamente, para os transportes escolares, eu não compreendo porque é que não existe um barramento de velocidade para que, mesmo que a adrenalina do condutor ou a estrada seja convidativa, o veículo não ande mais que aquilo. Também em transportes escolares vêem-se, por exemplo, em passeios escolares da Câmara não, em transportes da Câmara, penso que a Câmara não sei se terá alguma responsabilidade, mas quando são convidados para uma creche ou para uma escola para ir fazer alguma visita, como são crianças, como ainda há pouco foi dito, é uma criança, não é o tamanho do adulto. Então vão duas crianças ocupar o lugar de um adulto porque só pagam meio bilhete. E então aquilo que é para 60 ou 30 pessoas, vão 80 pessoas, porque eu estou a dizer pessoas, porque as crianças, infelizmente, às vezes não são vistas como isso. E vão com excesso de lotação. Outra coisa também é, por exemplo, quando se vai a um supermercado, vê-se lexívias, eu estou um bocado nervoso porque isto irrita-me, lexívias e outros produtos tóxicos com fácil acesso às crianças. E como só isso não chegasse, agora o marketing põe embalagens convidativas
ainda por cima aromas a frutos silvestres e outros tipos de fruta que convida a criança a provar. E vejo, por exemplo, na primeira prateleira, os bidons de 5 litros ou garrafas de lexívias e outros materiais, e na prateleira de cima, panos de pó e escovas. Talvez porque o excesso de peso na parte de baixo danifique menos o supermercado. Mas uma criança tem acesso livremente a isso. Por exemplo, em mobiliário escolar, continua-se a verificar mesas com os vértices ângulos retos ou agudos, ou seja, com vértices pontiagudos, em que uma criança caindo, o traumatismo, com certeza, que é muito pior do que se esse vértice fosse arredondado. Por exemplo, nas escolas, continua-se a ver os recreios em alcatrão, os campos desportivos, onde as crianças praticam educação física ao ar livre, em cimento. E como se isso não chegasse, por exemplo, aqui no Instituto Educativo Lourdemão, uma escola que eu considero uma escola exemplar, o acesso que dá direito a essa escola, onde a minha filha anda, é a estrada sem pavimento alcatroado, cheia de buracos, e como se isso não chegasse, lixo despejado em várias das bermas, em que se encontram frigoríficos, latas de tinta e outros lixos industriais, onde as crianças circulam e brincam com aquilo. Outra coisa, a animação que passa na RTP, na RTP e noutras televisões, atenção, em que se vê agressividade, vê-se espadas, vê-se pistolas, e a criança, claro que isso tem um fundamento, que realmente o mal nunca vence, é sempre vencido o bem. Só que a criança é capaz de não captar isso tão bem como nós, e então só vês pistolas, espadas, homens musculosos, eu sei lá, mais uma coisa. Eu lembro que aqui há bem pouco tempo foi mudado num desenho animado francês, que era o Baby Luke, o cigarro por uma palhinha ou uma flor. Porque é que não se faz isso nas outras animações? E por tudo, esta última que eu falei do Instituto de Educação de Lourdemão, se me permite uma crítica, já informei todos os meios de comunicação para fazer uma reportagem, nomeadamente a RTP, no programa País Regiões, e até hoje ainda estou à espera. Portanto, por tudo isto, penso que não é só o cinto, não são só os pais que têm que contribuir, têm que ser os primeiros a dar os primeiros passos. Sei que há leis, sei que há fiscalização, mas a fiscalização não atua, porque senão isto não saltava a olhos vistos, a olhos nus. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Nuno José, pela sua intervenção e pela colaboração que prestou ao nosso programa, ao nosso espectador de Vila da Feira, mas que nos ligou de Coimbra. Penso que muitas das coisas que aqui referiu, enfim, já foram referidas, sobretudo na primeira parte deste nosso programa. É mais um diagnóstico de uma série de coisas, mas e, pronto, eu acho que este telespectador disse as coisas de uma forma tão clara que nem vale a pena fazer comentários. Não há qualquer Agora, dúvida. há uma coisa que eu queria salientar no telefonema dele. Foi a altura em que ele disse que estava irritado. Irritado. Eu acho que isto causa uma grande irritação. Esse pormenor é extremamente Causa uma grande irritação. Eu acho que chegou à altura, de facto, de todos juntos, não é culpando os pais, este ou aquele, ou o autarca, ou outro qualquer, não é arranjar um culpado, que isso às vezes, não é isso que é preciso. É preciso em Portugal, às vezes, há um bocado... um bocado arranjar quem é o culpado. Não é bode isso. Somos todos expiatório, responsáveis e temos que atuar como tal. E chegou à altura de dizer basta. Chega deste tipo de acidentes. Referiu, por exemplo, uma coisa que é embalagens de tóxicos iguaizinhas às embalagens, por exemplo, de água, o que é manifestamente proibido. Mas o que é preciso é agarrar nessas embalagens quando se vê nos supermercados ou noutro sítio qualquer e fazer queixa junto do Instituto Consumidor, levar ao Centro de Saúde e fazer queixa, ou qualquer local onde isso possa ter alguma sequência. E inclusivamente, avisar os próprios donos dos estabelecimentos do perigo que estão a fazer incorrer noutros. É uma coisa que as pessoas têm que pensar, é que se acontecesse alguma desgraça a uma criança que eventualmente bebesse, por exemplo, uma coisa desse tipo, para além de todos os dispositivos legais e criminais, a responsabilidade moral também é muito grande. Há bocado estávamos a falar do Eric Clapton, ele esteve aquele tempo todo, primeiro que conseguisse digerir o sentimento de culpa que tinha de ter deixado o filho em casa e a janela aberta. E só depois, compondo aquela canção, que aliás esteve muito tempo no top, é que ele conseguiu ultrapassar, e mesmo assim nunca totalmente, esse problema. Porque é um sentimento grande de culpa e acho que podemos evitar isto. Portanto, chegou realmente à altura de dizer, chega. Eu queria só dizer que realmente este senhor tem um olhar muito atento, que no fundo era isto que nós também queríamos que outras pessoas tivessem, este olhar atento
à sociedade em que ele vive, para ver que as crianças nos transportes vão em sobrelotação, que não levam cintos de segurança, porque nos nossos transportes infantis ainda não há esta prática, que nos supermercados os detergentes e outros produtos químicos têm estes cheiros que depois a criança vai ter vontade de beber e de cheirar e depois de se intoxicar. Este senhor tem um olhar muito atento. Sem dúvida. Vamos então para mais uma chamada. Lamento ter que dizer que é a última, independentemente de estar a ser informado que temos muitas mais em linha, mas vamos então a esta. É uma chamada proveniente de Ponte de Sor e em linha temos o Sr. Vítor Faria. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria fazer um pequeno comentário àquilo que se passou no intervalo do consultório. Nós estamos a falar sobre defesa da criança. E no intervalo do consultório apresentam-se 2 certos de 2 séries que são passadas logo à noite na televisão. A esta hora muitas crianças já estão em casa, já voltaram da escola e já estão em casa. E são passados 2 certos de 2 séries muito pesadas para crianças. Quer dizer, até que ponto a televisão e as imagens que são transmitidas pela televisão a esta hora que é hoje, e até mesmo à hora do telejornal, são passadas muitas, inclusive nas próprias telenovelas onde há agressividade e há tudo aquilo que se possa ver numa telenovela e que hoje todas as crianças se apaixonam por uma telenovela, a esta hora passarem este tipo de programas em que este programa sim seria um programa para ser passado, este consultório seria passado à hora que toda a gente pudesse ver. Não é esta hora em que muita gente está a trabalhar e que não o pode ver. Por isso, a televisão, até que ponto a televisão não influencia as crianças para toda a agressividade que existe no mundo. Era só isto. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção no nosso programa, Sr. Vítor Faria, que nos ligou de Ponte de Sor. De facto, fez uma observação extremamente pertinente, temos que conversar. Pronto, eu estou sensivelmente com 2 minutos e mais alguns segundos para o final e acho que o mais interessante seria talvez aproveitar estes momentos finais para, sem querer ser repetitivo, mas dar-lhes a oportunidade de explicitarem aqui mais um ou outro bom conceito para as pessoas memorizarem e utilizarem no seu próprio interesse e no interesse dos seus filhos. Eu pegava nisto que este senhor acabou de dizer, que é o poder da televisão, não neste lado negativo, que ele apontou provavelmente e bem, mas sim pela positiva. E isto, passando agora para o que estamos a fazer na sub-região de saúde de Évora, que é, digamos, inovador em termos do que é costume fazer-se em termos de saúde, nós fizemos um curso com responsáveis da saúde locais, e nesse curso tivemos vários painéis daqueles que nós entendemos ser os parceiros, não todos, porque era impossível estar num curso que durou uma semana, todos os parceiros, mas em que estiveram os parceiros principais, digamos, que nos podem ajudar a nós, saúde, nesta luta contra os acidentes infantis e juvenis. Nomeadamente, tivemos um painel da comunicação social, porque achamos que é extraordinariamente importante a mensagem que vocês podem passar, a maneira como a passam, o número de pessoas que atingem. Nós, saúde, falamos com uma mãe ou com 10 mães num dia, se juntarmos as mães podemos falar com 20, mas nunca mais do que isto, e a televisão, a rádio, os jornais atingem milhões de pessoas. Portanto, a maneira como os desenhos animados podem ser apresentados, as telenovelas, as mensagens que podem passar do ator a pôr o cinto ou da criança a pôr o cinto, das mães a guardarem os medicamentos num lugares altos. Estas pequenas coisas, a televisão realmente era excepcional podermos contar com ela como parceira. Nós, em Évora, conseguimos a presença de uma vossa repórter do País Regiões e que penso que ela saiu dali com outro olhar para o mundo, pelo menos foi o que nós sentimos, e um outro empenhamento. E no curso o que ressaltou também foi nós todos termos saído do curso e com vontade no exterior de promovermos as nossas famílias, as nossas crianças, os autarcas, a comunidade em geral, uma grande vontade de promover uma cultura de segurança. Ou seja, interiorizarmos estes conceitos de segurança que são fundamentais no nosso dia-a-dia. Tomara Cordeiro, estamos mesmo no fim. Eu só dizer que, de facto, a vida é das crianças, mas a responsabilidade é nossa. E já que entramos para o euro e estamos a dar passos para nos afirmarmos enquanto um país civilizado, eu acho que não podemos considerar-nos um país dito civilizado enquanto houver este estado de coisas. Acredito que com um grande empenhamento consigamos realmente ultrapassar isto e trazer, enfim, este problema para a sua dimensão mais pequenina. Claro. Haverá sempre acidentes, mas pelo menos reduzi-los. E acredito também que as pessoas fiquem sensibilizadas para isso.
Nós estamos a chegar ao final desta emissão. Antes das despedidas, uma referência ao consultório de amanhã, quarta-feira, apresentado como de costume por Andréa Neves, que no âmbito do consumo irá falar de cartões de crédito e correios. Aos nossos convidados desta tarde, muito obrigado pela vossa presença e participação. Para os nossos espectadores, até amanhã, se quiserem fazer o favor.